Graças e paz, irmãos. Deus abençoe você, toda a sua casa. Nós estamos aqui na nossa terceira devocional com o intuito de abençoá-lo. Eu quero já indagá-lo com a seguinte pergunta: Deus ouve todas as orações? E a resposta que eu quero trazer para você diante desta pergunta está na Bíblia. Abra comigo a palavra de Deus nos Salmos, Salmo de número 4, apenas o verso de número 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Vamos orar? Bendito Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Nós te damos graças porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Que o Senhor fale através da mesma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a pergunta que eu fiz é: Deus ouve todas as orações? E a resposta, como eu bem disse, seria através da palavra. E a resposta é não. Porque o texto é claro. Deus distingue para si o piedoso. Deus faz distinção daquele que lhe serve, daquele que não lhe serve, do que de fato está na presença dele, daquele que não está na presença dele. Então, lendo o livro sobre a oração fervorosa do Arthur W. Pink, um grande teólogo, ele fala justamente sobre essa perspectiva de oração, e ele diz o seguinte: precisamos de orações vivas e de vidas de oração. A oração é para a alma o que a respiração é para o corpo. Pelos movimentos dessa respiração celeste, entendemos que há vida e que estamos vivos ou não. Precisamos de homens dispostos, mulheres dispostas, crianças dispostas a orar e não pecar. Por isso eu me preocupo com respeito sobre ter uma vida de oração, porque até mesmo no meio evangélico, no meio cristão, nós temos observado pessoas que têm uma perspectiva errada sobre a oração. Atualmente muitos acham que a oração fervorosa é do fulano de tal ou da fulana de tal, que tem poder na oração, que ele ora e tudo acontece. Outros, na perspectiva errada, que através de gritaria, de falas ininteligíveis, Deus há de ouvir a minha oração. Outros, através de determinações, eu determino e tudo há de acontecer. Ou seja, ele tem poder, ele tem força, ele está acima de Deus, porque Deus faz a sua vontade, não a vontade do próprio Deus. Outros, através de superstições, campanhas, correntes, e por aí vai. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas e observar o que a palavra de Deus nos ensina com respeito à oração. Por que devemos orar, irmãos? Porque você deve orar. Porque é uma ordem de Deus. Se é uma ordem de Deus, você deve cumprir. E uma vez que você descumprir a palavra de Deus, você está pecando contra Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Deus fala: orai sem cessar, ou seja, em todo tempo, em toda hora, sem vacilar, sem hesitar, você precisa orar. Orar e falar com Deus. O próprio Senhor Jesus, quando saiu ao monte a fim de orar, falar com o Pai a sós, ele chamou para ir com ele 3 discípulos mais próximos. E esses 3 discípulos ficaram ao pé do monte, como ainda quando o Senhor se retirou até o topo do monte para orar. Quando Jesus volta, em vez de encontrar os seus discípulos orando, os seus discípulos estavam dormindo. Então Jesus os exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos orar sempre, em todo tempo, vigilantes, porque se não oramos, estaremos fracos e pecaremos, porque se não oramos, nós pecamos contra Deus. A oração, ela também é uma parte natural da adoração a Deus, porque quando eu me aproximo de Deus, eu reconheço quem Deus é. Agostinho de Hipona, ele fala claramente sobre essa verdade ao dizer o seguinte: olha, quanto mais próximos de Deus estivermos, mais nós nos conhecemos. Passamos a entender que somos pecadores e que necessitamos de Deus e que precisamos de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está selado no nosso coração, é que move a nós
a buscar o Senhor, a estar com Ele, em intimidade com Ele, em oração, em devoção a Ele, em entrega. Então o Espírito Santo de Deus vem mover o seu coração e o meu coração a ter uma vida de oração, porque se dependesse de nós, não buscaríamos ao Senhor. E é mesmo essa perspectiva que nós olhamos em todas as Escrituras, porque olha por princípio na criação, quando Deus criou o homem e a mulher. Deus deu esta ordem para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, essa ordem foi descumprida. O homem tentou fugir de Deus, e não há como fugir de Deus, porque o nosso Deus é onipresente. Porém, o pecado nos cega, e o homem fugiu de Deus, e Deus sabia muito bem onde o homem estava. E quando Deus aparece ali no jardim, na viração do dia, e pergunta: Adão, onde estás? Na verdade, Adão, o que fizeste? Adão sabia que o seu pecado tinha trazido para ele desgraça, miséria, vergonha. E naquele momento a ação é de Deus, porque Deus que vai ao encontro do homem para restaurar a sua sorte. Em toda a história bíblica é assim, é Deus agindo e o homem reagindo. E a Bíblia fala que nós amamos a Deus porque de fato Ele nos amou primeiro. Toda a ação primária é de Deus. Então quando você busca agora a Deus em oração, a ação é dele, é Ele agindo e nós reagindo em favor desta ação. É Deus buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso é necessário ter uma vida diligente em oração. Sobre essa perspectiva de oração também, há um puritano na história chamado Joseph Allen. Ele fala sobre a seguinte perspectiva de oração, e é muito sério. Ele diz: aquele que negligencia a oração é um pecador profano e não santificado. Aquele que não é constante na oração é hipócrita, a menos que a omissão seja contrária ao seu costume, sob a força de alguma tentação momentânea. Uma das primeiras coisas que se manifesta a conversão é que ela leva os homens a orar. Então, se uma vez que o seu coração foi convertido ao Senhor, você busca o Senhor agora em oração. Paulo diz aos Efésios que Deus predestinou os seus santos, e ele diz também lá no Salmo 32, versículo 6, aonde que todo aquele que é santo orará a ti. Então toda pessoa que foi separada por Deus, santificada por Deus, orará a Ele. Por outro lado, irmãos, a própria palavra de Deus nos traz algo muito sério, que aqueles que não oram são dignos sim desta oração de Jeremias, no capítulo 10, versículo 25. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, para que oremos com real fervor. Precisamos oferecer orações com o Espírito, mas também com entendimento, com a razão, com a leitura da palavra de Deus. É nesse sentido, irmãos, que nós entendemos o que diz também Charles Haddon Spurgeon, um pastor puritano inglês, que fala justamente sobre esta verdade. As brasas da ortodoxia são necessárias para o fogo da piedade. Então, se você quer ser um piedoso, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, esteja lendo sempre as Escrituras Sagradas, porque é necessário. Mais uma vez eu quero falar sobre uma citação do Charles Haddon Spurgeon, esse pastor puritano inglês, onde ele escreve sobre a seguinte perspectiva da oração. Esteja atento para esta verdade. A oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar.
E não abandone a oração porque não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e o seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. É aí que você está compreendendo que está tão dependente do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo fala que é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É na oração que você entende que você é fraco, que você realmente não tem força para suportar as aflições dos dias que são maus, e que você recorre ao Senhor a súplica e a graça. Deus distingue para si de fato piedoso. Que as nossas orações sejam aceitas diante do Senhor, e para que essa oração seja aceita diante do Deus Altíssimo, que você possa compreender a sua pecaminosidade. Se você entender que na própria Bíblia já nos alerta para os últimos dias, e que se aproximam os últimos dias, e que a volta do nosso Senhor Jesus é iminente, está para acontecer a qualquer momento, e o que o Senhor nos chama pela sua palavra é vigiar, para que não sejamos pegos de surpresas. Irmãos, quantas pessoas hoje estão andando aí pensando que o mundo não vai acabar? E nós estamos vivendo os últimos dias. Nosso Senhor está para voltar. E que possamos, como servos do Deus Altíssimo, almejar a sua volta, aguardando, vigilante sempre, orando sempre, lendo a Bíblia sempre, em todo tempo. Que o mesmo Senhor Jesus Cristo, centro destas palavras, aplique a mesma em nosso coração. Que o Santo Espírito de Deus, da graça, nos conceda graça, súplica, em cada coração neste momento, para a glória dele. Que os nossos quartos sejam quartos de oração, e que nossas vidas provem isto, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, irmãos, para a glória de Deus. Se você ainda não tem o prazer em se deleitar na presença do Senhor, Deus convoca neste momento a você convocá-lo, a invocá-lo, a buscá-lo. Não perca mais a oportunidade. É Deus agindo, mas que você possa reagir à ação de Deus. Seja servo do Deus Altíssimo, esteja pronto para a volta do Altíssimo, esteja rogando a volta do Deus Altíssimo, para que possamos viver num novo céu, numa nova terra onde habita a justiça de Deus, onde já não teremos a presença do pecado, onde já não teremos mais nenhum tipo de doença que possa assolar a nossa nação. Mas para isso, viva uma vida de oração, de devoção ao Senhor, e de súplica e graça diante do Deus Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ensina a orar. E obrigado, Deus, porque o Senhor requer de nós submissão e devoção a Ti. E reconhecer que toda vontade soberana é do Senhor e que possamos acatar a mesma. Ó Deus, continue a levantar pessoas fervorosas em oração, em súplica a Ti, para que possam lograr do Senhor êxito em toda a sua caminhada cristã. Obrigado por tudo, essa oração que lhe fazemos no nome santo e excelso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez eu quero deixar aqui sugeridos a você no nosso link aqui no nosso card acima, uma sugestão de música, bem como a nossa devocional anterior, para que você possa acompanhar, para que você possa continuar sendo alimentado
espiritualmente, para que você possa ser fortalecido espiritualmente com uma boa palavra, com uma boa canção. A canção sugerida aqui no nosso card acima é uma canção tão abençoadora. Nós gostamos de cantar em família, né? Tanto minha esposa e o Timóteo sabe ela de cor, nosso menino de 2 anos. Então, essa canção é calmo, sereno e tranquilo. Que você possa ser calmo, sereno e tranquilo na presença do Senhor. E está aqui também aí embaixo no nosso box, que você possa também acompanhar todas as nossas sugestões. Que Deus em Cristo o abençoe. Forte abraço.